obrigado, gente. Todas as nossas aulas já estão publicadas no YouTube. Todas elas foram editadas e dividimos em 2 ou 3 partes para ficarem mais tranquilas para vocês assistirem. Então, as aulas anteriores a essa, quem não assistiu, pode assistir lá no YouTube Hellinger Multi, tá? Segunda coisa, hoje é um encontro aí das autoridades, das instituições, vai ser um bate-papo e não um embate, mas com toda essa experiência, a gente tem o prazer de receber hoje. Vamos por ordem alfabética, vai. Hamilton Plácido Rosa, além de um grande profissional, mesmo aposentado, hoje ele nos ajuda muito no direito sistêmico, é uma das pessoas que tem um papel fundamental nesse projeto. Gabriela Cotrim, defensora pública lá do Sul, Joinville, né, Gabi? Joinville. É isso aí. Eu sou baiana, mas eu moro em Joinville. Nós temos 2 baianos aqui, sacanagem, hein? Então, a Gabi, como defensora, um belo projeto e uma menina maravilhosa. É uma menina, mas com uma experiência de uma grande profissional. E nosso querido amigo Sam Storch, nosso amigo, coordenador, o pai da criança que começou tudo isso, é por causa dele que a gente está aqui hoje, né? Então, gente, tem uma excelente aula, um excelente bate-papo. Lembramos que todas as quintas-feiras, nesse horário, nós temos encontros do direito sistêmico. E, gente, Pri, recados, perguntas e respostas. Até mais. Priscila sumiu? Se ela sumiu, eu mesmo dou recado. Tá aí, Pri? Tá quietinha. Acho que deu BO. Seguinte, nós temos aqui dentro do Zoom um local que é Q&A. O Q&A. É ali que vocês fazem as perguntas e respostas, de preferência deixe para o fim das exposições. A gente tem geralmente 1 hora de exposições e meia hora de perguntas e respostas. E aqui a gente tem um bate-papo onde vocês podem se comunicar com os outros colegas, parceiros, trocar ideia. Lembrando que tudo que fala aqui fica gravado, hein, gente? Cuidado com o que escreve. Boa aula, gente. Fique com Deus. Eu não estou ouvindo o Sami. Também não. Sami, sem voz. Tenta ver aí. Ainda não. Vou tirar o microfone assim. Assim tá bom? O som? Legal. Agora sim. A Priscila vai dar recados ainda ou tá com a gente? Tá com vocês. Toca o barco. Então, queridos alunos, estão aqui acompanhando essa série de aulas, né, onde contamos também com a experiência de alguns dos nossos alunos da primeira turma. E aí hoje temos a honra de estar com o Hamilton e com a Gabriela, 2 profissionais que estão me acompanhando desde antes de começar a turma 1, né? O Hamilton já conheci, acho que foi 2014, 2015, um curso de pedagogia sistêmica, e ele foi quem escreveu o primeiro artigo que eu vi publicado numa revista jurídica sobre o direito sistêmico. Não foi o primeiro a escrever a respeito, né? Porque teve TCC antes disso, teve alguns trabalhos antes, mas tem essa... Foi um marco também, né? Que o Hamilton é que fez. E a Gabi está fazendo um bom trabalho na Defensoria Pública Santa Catarina, conseguiu, como representante da associação lá, incluir uma palestra de direito sistêmico no encontro nacional. Foi bem rico, bem legal também, né? Que eu tive a honra de participar também. Então, são 2 pessoas que têm muito a contribuir com a gente. E eu estava refletindo, assim, né? Como mediar esse encontro com um membro do Ministério Público
e um da Defensoria Pública. Eu lembrei como eu costumo fazer nas audiências, né? Que eu atuo fenomenologicamente também. Fenomenologicamente é de acordo com o fenômeno, né? De acordo com o que se apresenta, eu observo o fenômeno e procuro entrar em ressonância e fazer alguma intervenção para que, né, para transformar o fenômeno de uma forma positiva, né? Para que seja de forma a contribuir. E assim, quando eu tenho numa audiência um promotor, defensor, advogado, que estão fazendo, ocupando bem o espaço, eu fico quieto. E muitas vezes não precisa da minha intervenção, né? Quando as partes estão bem assistidas, e muitas vezes a coisa anda por si só. E se eu for fazer uma intervenção, pode até atrapalhar. Então, às vezes eu me recolho, porque é o melhor a se fazer muitas vezes. Assim como qualquer profissional que queira ajudar os outros tem que saber se recolher para só ter uma atitude ativa se for necessário, né? Porque em primeiro lugar em primeiro lugar vem as pessoas diretamente envolvidas na questão, vem tudo que elas sabem que a gente não sabe, né? O lugar do ajudante é o do último, como o Bert ensinou e a gente costuma lembrar. Quero dar a palavra para vocês exporem como vocês trabalham desse lugar que vocês ocupam nas respectivas instituições. O Hamilton tá aposentado, mas teve oportunidade, teve muita experiência, né, em ação no Ministério Público, e a Gabi está em plena ação. Então, muito prazer estar com vocês, e eu vou passar a palavra primeiro para a Gabi, então. Tá. Eu Com que você. agradeço. É uma honra estar aqui. Eu conheci o Sami também em 2015, o trabalho dele, que ele foi convidado em Salvador para fazer um trabalho com constelação. Foi lá que eu conheci. Eu nunca imaginei que a constelação podia ser aplicada para o direito. Eu fazia a constelação para algo pessoal, mas eu nunca pude imaginar isso. E eu agradeço muito ao Sami por ter trazido isso para o direito e a gente poder estar aqui falando de um assunto que é relação interinstitucional na ótica, né, do direito sistêmico. E ao Hamilton, que é meu colega da pós, a pós-graduação, eu também agradeço ao Inácio, que a pós-graduação não me ensinou só a pasta de aprender, mas me deu, assim, as melhores pessoas para eu conviver. Hoje são as pessoas que eu ainda tiro dúvidas, que eu mando mensagem, são os meus colegas, meus amigos da pós, de direito sistêmico, que me auxiliam nessa trajetória da profissão junto com o direito sistêmico. Então, eu sou muito grata também ao Inácio por ter reunido isso, né, num local só. É um tema que eu gosto muito, as relações interinstitucionais, assim, porque eu já me equivoquei muito, né, nessas relações. E depois que eu conheci o direito sistêmico, eu pude ver uma diferença na minha atuação, né? Primeiro, nós convivemos muito. O defensor, o juiz, o promotor está em convivência, às vezes trabalha o dia todo numa vara, está sempre tendo audiência e a gente convive muito mais com eles, às vezes, do que com o próprio colega, com o próprio defensor. Audiências o dia todo de criminal, de família, infância. Essa convivência, ela também cada um tem o seu lugar nessa convivência, também nessa relação. E eu, eu tenho podido observar que também pode haver desordens nessas relações. E o Sami também, como juiz, deve ver isso, o Hamilton também saber que nessa relação é possível também que a pessoa possa sair do seu lugar, né? E por isso que eu acho um tema tão interessante, porque quando eu vi o direito, as nossas profissões, elas estão todas na lei, estão na Constituição, o que a gente faz, né? O judiciário, o Ministério Público, a defensoria, a advocacia, tem os estatutos, tem as leis orgânicas. Só que saber que eu sou a defesa não me fez ter um olhar de não julgamento. Saber que eu fazia a defesa em um processo não me fez ter um olhar
de não intenção ou não julgamento daquela decisão, do comportamento da parte contrária. Então, essa postura fenomenológica não foi me passada, eu não aprendi através da leitura da lei, da Constituição, das leis orgânicas, que dizem qual é cada um, qual é o seu papel. E não existe uma hierarquia, existe uma diferença de funções. Então, o que torna a relação ainda mais complexa, porque cada um tem uma função bem específica, né? Então, quando eu entrei na carreira, eu li uma sentença, eu tinha tanta raiva da sentença, eu tinha tanta raiva, que eu falava, não é possível que eu dou bom dia para esse homem amanhã, sabe? Que é o juiz, né? Eu pensava, como é que eu vou dar bom dia para esse homem? Não é possível, né? E assim, era algo pessoal. Eu pessoalizava, né? Todas as situações. Eu lembro quando eu consegui tirar uma qualificadora no júri, eu fiquei 3 dias sem dormir de felicidade, mas uma felicidade não era uma felicidade normal, era aquela felicidade da pessoa, ganhei do promotor, não era uma questão que eu não estava olhando ali para o assistido, entende? Eu não estava olhando ali para quem eu devia olhar, eu estava com a minha boa consciência da minha família e do meu sistema familiar, eu tenho um histórico também de familiares que trabalhavam no sistema de justiça, e eu queria ganhar do promotor. E para mim é uma honra estar aqui com o Hamilton. Eu queria que toda a audiência fosse assim, o Sami e o Hamilton. Eu estava em casa, eu estava feliz, né? Então eu queria ganhar do promotor, queria ganhar da parte contrária. E não é, eu já me esquecia do assistido ou do que estava ali para mim. Era uma questão pessoal. Eu acho que o Sami deve ver isso muito ainda. Então, essa postura fenomenológica eu não aprendi na faculdade. E essa postura que eu sou grata por ter começado a aprender com o direito sistêmico e poder olhar para uma sentença e dizer sim, mesmo quando a sentença diga algo que eu discorde, né? Mesmo quando a sentença diga algo que discorde. E mesmo que eu diga algo que ela fale assim, eu vou negar a justiça gratuita para você, mas nossa, eu sou defensoria, mas tudo bem, eu recorro, vou recorrer. Eu não pessoalizo mais. Quando eu pessoalizava, eu também tinha uma consequência com isso. O juiz também pessoalizava. E aí virava uma briga, né? Uma guerra. Às vezes eu já não entendia mais se o que estava acontecendo. Então, eu trago esse passado, né? E o meu passado tem muitos exemplos, tá? Não me peçam, porque o meu passado tem muitos equívocos também. Eu trago esse passado para a gente fazer uma análise, o que o Hamilton acha, o que ele pensa sobre isso, quando ele conheceu o direito sistêmico, se de alguma forma, o que mudou, né? O que alterou, o que você traz, Hamilton? Passa a palavra. Eu não estou ouvindo. Hamilton, Agora. já que a Gabi passou a peteca, é com você. Passei a peteca, nem pedi autorização ao Sami. Passo para o Sami, o Sami passa para o Hamilton. Posso falar, Sami? Pode, claro. Então, boa noite a todos e a todos. Eu tenho muitíssimo a agradecer ao Sami por estar aqui, indicação dele. Eu tenho tido muita sorte com o Sami, inclusive me convidou até para ir à comarca dele para realizar o trabalho dele lá, já que ele estava muito atarefado na Inovare, depois que ele pegou o serviço, aí, essa tarefa grandiosa, ele sempre muito atarefado. E é um prazer enorme estar aqui com a Gabi. Desses 3 órgãos aqui que nós representamos, eu já estive nos 3. Já estive no judiciário como técnico judiciário, já estive na Defensoria Pública como defensor público e depois no Ministério Público, né, como promotor de justiça. Eu só fui conhecer a constelação familiar e o direito sistêmico quando eu era procurador de justiça. Eu fui aposentado para o cargo
máximo da carreira, que é procurador de justiça, em 2007. Em 2008 eu conheci o direito sistêmico, aliás, a constelação familiar. Embora o Sami já vinha trabalhando, que ele disse que começou em 2006, eu não tive oportunidade, só bem depois o conheci e, a partir dele, o direito sistêmico. Eu era totalmente diferente. Quando eu fui à procuradoria, eu fui promovido como procurador da Procuradoria Criminal. Mas não me adaptei muito, não, com essa questão de aparecer em questões dos promotores. Aí, em seguida, fui para a parte civil. Mas como promotor, principalmente do consumidor, em que eu tinha os embates, era com as grandes empresas públicas, né? E empresas particulares, as concessionárias de serviço de energia, de telecomunicações. Então, muitas vezes, eu acredito que eu tenho até atrapalhado ao invés de ajudar o consumidor em razão da minha postura. Após ter conhecido a constelação familiar, eu dizia assim, se eu voltasse a ser promotor, eu poderia até fazer as mesmas coisas que eu fiz, porém com uma postura totalmente diferente. Com a postura que hoje nós olhamos aqui, com a postura sistêmica e fenomenológica. Tive embates difíceis com o juiz. A Defensoria Pública, para mim, foi sempre tranquila. Em questão da Polícia Civil e Militar, eu tive mais um relacionamento mais tranquilo com a Polícia Militar. Mas a gente vê, e hoje a gente pode passar essa imagem para os colegas promotores, de como faz a diferença. A gente pode realmente fazer a mesma coisa, seguir esses passos das outras instituições, concordar com elas, mas com uma postura bem diferente. Nós temos aqui, né, as leis orgânicas do Ministério Público, a Constituição Federal, ela nos deixa bem tranquilo em relação à postura sistêmica e fenomenológica para com os outros poderes. A Constituição diz que nós não só devemos respeitar os outros poderes e os outros órgãos, como zelar pelo efetivo respeito deles e do serviço de relevância pública. Isso diz a Constituição no artigo 129.2. E depois nós temos que manter, segundo a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, manter ilibada a conduta pública, zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas, pela dignidade de suas funções, desempenhar com zelo e dignidade, presteza nossa função, tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça. Mas nem sempre nós, no dia a dia, principalmente quando a gente não conhece essas posturas, embora tenha a lei, a gente não consegue. Como a Gabi falou, às vezes a gente revolta muito, não diz um sim para uma sentença. E a gente não se coloca no próprio lugar. A gente quer, só o fato de a gente criticar, julgar o julgador, a gente já se coloca fora de lugar. Então, essa não é a postura correta para nós. Como é que nós devemos estar diante desse sistema de justiça? Tudo é um resultado na questão sistêmica. Nós temos um conjunto, nós temos a parte, esse sistema de justiça forma um todo, em que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública são elementos dessa parte. E se a gente estiver fora de lugar, fora de equilíbrio, a gente causa problema. Então, aquilo que a gente deveria fazer do nosso lugar, que é
buscar a reconciliação e a paz social, a gente acaba atrapalhando. E isso tem reveses não só para nós, como para o sistema. O Bert disse isso de maneira bem clara. Ele disse: em cada sistema existe uma certa pressão para completar algo inconcluso. O sistema compele alguém, seja numa direção que chamamos de positiva, seja numa direção chamada negativa, sem que o indivíduo possa decidir. Então, se a gente não se coloca no nosso lugar, se a gente viola os princípios, né, e as leis sistêmicas, o pertencimento, o lugar, o equilíbrio entre o dar e receber, né, dentro dessas instituições, nós vamos ter questões seríssimas, não só para nós, mas como para todo o sistema. Como o sistema ele é constituído de pessoas, eles só podem se harmonizar nisso se cada um se trabalhar dentro dessa perspectiva. Eu vejo que algumas coisas nós devemos fazer. A primeira delas é usar as ordens do amor para sair do nosso emaranhamento, do nosso amor cego, deixar os nossos scripts e os scripts do nosso sistema e ir para o amor que vê, assim ficar no próprio lugar e respeitar o lugar do outro. Nós temos também sair dessa boa consciência que nós temos, que a Gabi já mencionou aqui, e com ela, às vezes, nós atropelamos as coisas. Eu gosto muito das lições que a professora Cristina nos dava sobre as caixas trazidas por Eric Berg. A gente deve sair dessas caixas. A caixa do pai, a caixa da criança. A caixa do pai é a caixa da boa consciência. Então, nós agimos com boa consciência e achamos que está certo. E Bert diz que com essa boa consciência surgem as guerras, surgem os desejos de extermínios. Então, nós temos que sair dessa caixa pai. E a caixa da criança, a caixa da vitimização, da birra, né? O juiz não deu o que eu queria, né? O tribunal não seguiu o meu parecer. Então, aí nós temos que sair dessa caixa e ir para a caixa do adulto. Então, nessa caixa do adulto é a caixa da má consciência. Os colegas do MP Sistêmico dizem assim: o Hamilton foi o primeiro do Ministério Público, não sei se realmente sou, que teve essa consciência, essa má consciência, e foi para o direito sistêmico. Espero que isso seja de exemplo, estímulo para muitos colegas, para que a gente possa realmente dar esse exemplo de fazer alguma coisa diferente com essa má consciência. Outro trabalho pessoal para que isso reflita no nosso trabalho dentro do nosso sistema e respeitando o sistema é a questão do triângulo dramático. Geralmente, a gente, eu como promotor de justiça e a Gabi como defensora, a gente quer ser, em primeiro lugar, o salvador. Então, eu via o consumidor que eu julgava que estava lesado pela Brasil Telecom, por exemplo, depois primeiro a Telem, depois Brasil Telecom e as outras operadoras também de telefonia, eu me julgava o salvador. Não, eu tenho que salvar os consumidores. Sem um respeito, sem conhecer, né, a gente não respeitava o destino dele. Cada um tem um destino. Se tem uma operadora que faz aquilo que nós julgamos ser injustiça, ela está ali também a serviço. Hoje eu vejo muito claramente isso. O Sami, que foi também lá no IDEC, na defesa do consumidor, sabe como a gente se sente de uma forma assim, querendo ser o salvador. Ou às vezes a gente também passa pelos outros papéis, porque esses papéis vão circulando. Vai para
o papel do perpetrador e, às vezes, a gente, com uma decisão, como eu disse, a gente passa para o papel da vítima. Então, esse trabalho, ele vai sendo feito e completado por nós com outras ordens, como a ordem da ajuda, de modo que nós saibamos ajudar. E isso faz uma diferença enorme quando a gente pega as 6 horas da ajuda e a gente se posta não só diante do ajudado, diante dos jurisdicionados, do cidadão que nos procura, a gente se posicionar como adulto e recebê-los como adulto. Então, aí, a gente tem o respeito de todas as instituições. Temos respeito do juiz, temos respeito da Defensoria Pública, então, aí, e do próprio assistido, né, do próprio jurisdicionado, porque eles vão perceber que a nossa posição de adulto vai levá-los também para uma posição de adulto. E as frases que a gente vai fazer desse lugar serão frases que realmente vão ajudá-los. Esse olhar mais amplo do qual fala Bert Helling e que eu tenho meditado muito sobre ele, esse olhar aqui nas nossas instituições, esse olhar é o primeiro, é um olhar para a paz, um olhar para a pacificação. Todos nós estamos nessa busca, então olharmos para isto, ver que nós estamos a serviço de algo maior, não é algo nosso nem de nosso sistema. Então esse olhar amplo é muito importante aqui. O nosso sistema, como os demais, nós temos olhar os outros, porque os deles também são igualmente bons. E se a gente consegue, com honra, agradecer e fazer valer aquilo que os do nosso sistema passaram e conseguir olhar para os outros com o sistema deles, a gente vai conseguir também um resultado bem melhor. Porque os resultados, quando a gente olha fora desse olhar sistêmico, ele não nos dá muita força. Aliás, nos tira força. Então, nós temos que mudar o que nós podemos. E a lei diz que nós temos essa atribuição. A gente realmente fazer aquilo que nós devemos fazer. E aquilo que a gente não pode mudar e não está na nossa alçada, a gente deve aceitar. Essa é a aceitação nossa. Então, passei um pouco, assim, rapidamente sobre a parte sistêmica e gostaria de falar agora sobre a parte fenomenológica. A parte fenomenológica, essa postura, é uma postura que vem nos trazer o conhecimento. A partir dali, nós temos um conhecimento diferente a partir dessa postura. E por que essa postura nos traz um conhecimento diferente? Porque é uma forma, é uma presença, é um silêncio interno, é saber ouvir a outra parte, é esperar. Assim, eu teria muita coisa para falar, mas eu vou falar aqui, além de estar totalmente presente, sem julgamento, sem medo, sem intenção, principalmente sem intenção, né? A gente tem a nossa intenção quando a gente não conhece. E quando a gente conhece essa postura fenomenológica, a gente pode abdicar dela. Mas Bert fala também de outra situação para a gente chegar a essa compreensão, ao conhecimento, né? Porque a gente, no trabalho racional que nós fazemos na justiça, esse trabalho da tese, antítese, síntese, né? Eu faço, como promotor, ao denunciar, faço a tese,
a Gabi, como defensora, faz a antítese, e no final o juiz faz, o SAMI faz a síntese, né? Espero que, se ele for dar uma sentença agora aqui, seja favorável a nós dois, numa sentença sistêmica, né? Numa frase boa. Mas, então, esse modo racional de chegarmos ao conhecimento, ele cede lugar a esse outro modo do silêncio. A esse modo, o Bert acrescenta purificação. Ele diz: a purificação que prepara para a compreensão não pode ser nem encurtada, nem atenuada. E a professora Isabela, quando ela fala dessa compreensão, dessa purificação, ela fala que é uma purificação de nossas imagens internas. Nós trazemos as nossas imagens internas, então nós temos que purificar essas imagens. E assim o nosso trabalho fica melhor. Eu tenho aqui antes de passar uma outra passagem do Bert, que eu acho belíssima, eu vou falar o quanto essa postura do silêncio ela resolve. Eu vou trazer aqui o exemplo do Einstein. Ele diz assim: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Então, veja só, esse silêncio, essa postura, essa presença é que vai trazer algo grandioso. E vocês veem que isso aí, a gente vê que isso não é algo simples, porque os conhecimentos que o Einstein conseguiu atingir foram muito grandes para a humanidade. Eu quero aqui uma outra passagem interessante, é de Jung. Jung, no Natal de 1912, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma pomba, uma ave branca, e ele também sonhou, e ele chamou isso de pomba macho. E a tradução vem como pomba macho. Eu chamo de pombo porque é o feminino de pomba, não é pombo macho. Mas o que vale é o que ele chegou com isso. Ele diz que a intuição, a ave branca, desperta quando o controle racional, a pomba macho ou o pombo, baixa a sua vigilância. Então, quando nós acalmamos a mente, por exemplo, se a gente pode agora observar a nossa respiração, sentir a nossa respiração, e a hora que nós sentimos a nossa respiração, tomamos consciência dela ou do nosso corpo, a gente sai dessa questão mental. E o Eckhart Tolle disse que quando a gente está na nossa respiração, no silêncio, a mente se aquieta, porque ela só entende o passado e de futuro. E com o silêncio nós vamos para o presente. Então, estarmos presentes, estarmos com nós mesmos, observando-nos, conhecendo-nos. Então, agora, eu vou para essa passagem que o Bert Hellinger fala. Preocupado com essa forma de desconhecimento, com essa postura fenomenológica, alguém ficou muito intrigado e perguntou ao mestre: como alguém que nada sabe pode dar bons conselhos ao outro? Como que é? Você não sabe nada do outro e vai dar conselhos. Então, abrindo-se a postura fenomenológica, esperando no centro vazio, evitando as aparências e a ilusão, ao encontrar o seu centro e aguardar a verdade, a compreensão é revelada. Veja só, vou ler só uma parte, como o Bert Hellinger fala lindamente isso aqui. Algum tempo depois, perguntou
a um velho mestre: como consegue ajudar o próximo? Muitos o procuram em busca de conselho e se vão satisfeitos, mesmo que você não saiba de seus problemas. Entre outras coisas, o mestre respondeu: o mestre evita as aparências e a ilusão. Encontra o seu centro e aguarda uma palavra útil, como barco de velas solta, como barco de velas soltas, espera o vento. Quando alguém aparece em busca de ajuda, o mestre observa para onde ele vai. E se lhe vem uma resposta, ambos se beneficiam dela, pois ambos são ouvintes. E o mestre acrescentou: esperar no centro não custa nada. Eu acho belíssima essa lição do Hellinger, e ele vem nos mostrar como essa postura fenomenológica pode nos ajudar não só para conhecer a questão daquele que nos procura, como numa audiência entre as instituições, na conversa com o juiz, com a defensora, com o advogado, pode nos trazer a outros conhecimentos, além daquele debate racional da tese, antítese, síntese, que também tem o seu lugar. Eu gostei muito de ouvir quando o Sam disse assim, eu estava arrumando uma forma de aplicar as constelações familiares e toda a filosofia hellingeriana no meu trabalho. E via que aquele trabalho judiciário era pesado, mas a hora que eu comecei a respeitar aquele que veio antes, aquilo que funcionou por muito tempo e ainda funciona, então eu tive condições de levar isso à frente. Eu acho isso muito bonito. Então, é isso que, por hora, eu quero falar sobre essas duas posturas sistêmicas e principalmente a postura fenomenológica do não julgamento, da não intenção, do não medo, mas simplesmente abrir para o todo. Muito obrigado.